João capítulo 16, a partir do versículo 33, a Escritura Sagrada ela diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Uma das marcas, irmãos, que esses dias trabalhosos que parecem não acabar tem deixado em muitas pessoas é uma onda de desânimo assustadora, uma onda de desânimo terrível. Nós temos visto muitos cristãos que têm, por conta de sonhos que se frustraram, projetos que não deram certo, e principalmente por uma confissão de fé muito deficitária, uma vez que uma boa parte dos cristãos evangélicos brasileiros não sabe nem conceituar o que é a sua salvação, mas chegaram na igreja pelas vias das promessas que a teologia da prosperidade faz sobre saúde, sobre sucesso, sobre reconhecimento, e se viram no momento em que parece que Deus virou de ponta cabeça esse mundo aqui, e muitos daqueles que nós tínhamos como baluartes da fé, como heróis da fé, têm se encontrado num momento aí de abatimento profundo. Eu conheço dezenas de pessoas que estão nessa situação, membros, líderes que estão buscando forças para se manterem de pé. Acredito que vocês, da mesma forma, têm tido essa experiência de ver o quanto o desânimo derrubou muitos daqueles que nós considerávamos heróis da fé. E isso deve gerar em nós um sentimento de profunda preocupação. Por quê? O desânimo, ele é algo que, quando se instala em uma pessoa, pode levá-la a abandonar sua confissão de fé, pode levá-la a abandonar os ministérios que ela tem na casa de Deus, pode levá-la a abandonar tudo aquilo de valoroso que Deus tem confiado a nós para servirmos a Ele com dedicação e com alegria. Enquanto eu pensava nesse tema, o Senhor trouxe ao meu coração uma das passagens mais queridas do Evangelho de Lucas, que é a história dos dois discípulos que seguiam até o caminho de Emaús. Quem já leu esse texto na Bíblia? Levante a mão e dê um glória a Deus aí para vocês acordarem. Louvado seja Deus. E ali nós vemos, de uma forma muito sucinta, o que o desânimo pode causar em alguém e de que maneira o nosso Salvador Jesus Cristo trata o nosso coração quando o desânimo tenta chegar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem já se sentiu desanimado esse ano aqui em algum momento? Levanta a mão. Mais alguém além do pastor? Não é? Louvado seja Deus. Vamos primeiro conceituar o que eu chamo de desânimo. Desânimo é o abatimento que nós enfrentamos diante de situações que nos amedrontam ou que nos desgastam emocionalmente. É aquela coisa que surge quando você está uma locomotiva viva, fazendo, acontecendo, frutificando, mas de repente um sinistro acontece. De repente alguma coisa que você colocou muita expectativa não funcionou. E naquele momento a sua alma desaba, o seu ânimo desaba e você começa a pensar: e agora o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer daqui para frente? Todas as vezes que o desânimo chega, a primeira coisa que ele faz é nos desarmar de todas as nossas motivações, por mais verdadeiras que elas sejam. Começa a piscar na nossa mente sentimentos. Por que você está se esforçando? Por que você está fazendo isso? Por que você está dando o seu melhor? Por que você está mergulhando tão intensamente nisso? Não vai dar certo, você não viu, está dando errado, não vai acontecer, você não vai chegar lá. Poxa, mas Deus não vai fazer isso para você. E você começa então a remoer esses sentimentos sem tratá-los com a fé que você tem, e você vai desabando e você vai se sentindo paralisado, até que você chega numa situação ou de tristeza profunda ou de apatia, em que você realmente entrega os pontos e você vira um Martinho da vida, da vila, né? Deixa a vida me levar. Eu não quero fazer mais nada. Eu não quero mais colocar minha mão para fazer nada. Esse é o sentimento que às vezes chega na gente. Biblicamente, o desânimo é a condição daqueles que perderam a sua confiança em Deus e se veem mergulhados num mar profundo de desilusão, inquietações e frustrações. O desânimo não é uma coisa que algum ser humano está imune. Se você vê na Bíblia Sagrada, o primeiro caso de desânimo foi de Abraão. Vocês se lembram que quando Abraão tinha 75 anos de idade, Deus lhe fez a promessa de receber um filho, Isaque, e por esse filho, a promessa de uma linhagem santa, separada por Deus, que seria a nação de Israel, seria cumprida e concretizada.
Vocês imaginam a condição da promessa como era delicada? Abraão recebeu essa palavra de Deus de que ele teria uma descendência aos 75 anos de idade. Até que essa promessa se cumprisse, se passaram aproximadamente 24 anos. Ele foi ter o seu filho com 99 anos de idade. E nesse período, ele lutou com Deus diversas vezes. Em Gênesis capítulo 15, do versículo 1 ao 3, Deus diz assim para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo, Abraão. O seu galardão, ele vai ser grandíssimo. E aí Abraão fala: mas como que vai ser isso? Deus lhe diz: eu vou te dar uma descendência. Como? Eu não tenho filhos ainda. O Senhor vai me dar uma descendência? Cumpra a promessa que o Senhor me fez na descendência do meu servo, porque o Senhor não deu filhos para mim. Ele estava desanimado, porque ele projetou uma expectativa de que essas coisas aconteceriam muito depressa. Mas as coisas acontecem no tempo de Deus, meus amados irmãos. O tempo de Deus é perfeito, assim como o plano de Deus é perfeito, mas naquele instante, o patriarca, o pai da fé, se viu desanimado, não suportou a prova do tempo, não suportou o fato de que quem está no controle é Deus, quem faz é Deus, quem manda é Deus, quem realiza é Deus. E nós, como servos, devemos estar ali na posição esperando que a boa palavra dele se concretize na nossa vida. Sejam as promessas particulares que ele nos fez, ou as mais importantes, as eternas promessas do Evangelho da Graça. O nosso papel é com resiliência esperar. Nós temos Jó. Jó se viu numa situação terrível porque ele perdeu tudo. E nós vivemos um tempo em que cristãos acreditam que por serem filhos de Deus não vão passar dificuldade. Jó perdeu os filhos, perdeu família, perdeu propriedade. E ele então chegou num ponto em que ele começou a inquirir Deus: me fala o que eu fiz de errado, me faça enxergar o meu erro, porque eu procuro, eu analiso a minha consciência, eu não vejo o que está acontecendo comigo. E Jó começa a entregar os pontos. Até que num dado momento, quando ele já se cansa de lamuriar, o próprio Deus aparece para ele e começa a lhe inquirir: Jó, onde você estava quando eu criei as estrelas que ocupam o céu? Onde você estava quando eu preenchi os mares com criaturas maravilhosas? Onde você estava, Jó? Você precisa entender que eu sou Deus e eu faço aquilo que eu quero fazer, e esse benefício de vocês, louvado seja Deus. Aquela experiência foi tão profunda que Jó fala: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Muita gente, depois do desânimo, ao vencê-lo, vê Deus. Glorifique o nome de Jesus Cristo nessa manhã. Elias se viu desanimado quando se sentiu sozinho no combate às heresias daquela mulher maligna chamada Jezabel. Se enfiou numa caverna. Desanimado costuma se enfiar em caverna, irmãos. E começou a lastimar e falou para Deus: Deus, sobrou só eu, estou sozinho aqui. E aí Deus, numa brisa suave, falou com ele: Elias, tem 7.000 que não se dobraram ainda. Você não está sozinho e eu não perdi o controle das coisas não. Você pode confiar em mim, eu sou fiel para cumprir aquilo que eu prometo. Louvado seja Deus. E naquele instante Elias se levanta e ele retoma o ministério que ele tinha. Então o desânimo não é uma coisa que a gente é imune. Todos nós vamos ficar desanimados em algum momento. Você pode estar desanimado agora. E quando eu falo isso, eu quero trazer para vocês 2 pensamentos que vão introduzir a história de fato que eu quero compartilhar com vocês. A primeira: todo crente, por mais virtuoso que seja, vai desanimar de vez em quando. Então, às vezes, quando o desânimo chega, a gente coloca na cabeça assim: eu estou fraco na fé, Deus me deixou, Deus me abandonou, eu sou um lixo, eu sou um traste, a minha vida não vale nada. Para com isso, para com essa lamúria não resolve seus problemas. Você vai ficar desanimado de vez em quando, faz parte do processo, porque até o nosso coração se alinhar com o de Deus e nós entendermos o que Deus está fazendo conosco, o que Deus pretende fazer em nós e através de nós, apesar de nós, muitas vezes as nossas vontades vão ser frustradas. Então, todo crente vai desanimar de vez em quando. Eu já fiquei desanimado diversas vezes na vida. Por isso, Deus deixou uma estratégia maravilhosa para nós. Abra sua Bíblia em Hebreus 10 e 25. Sabendo que nós ficamos cansados e desanimamos muito facinho, Deus deixou para nós uma lição.
preciosa. Hebreus 10 e 25. Eu vou pedir para o meu pastor Daniel Andrade ler bem alto. Sabendo que a gente desanima muito fácil, Deus teve a ideia brilhante de nos fazer, por mandamento, congregar. Porque ao congregar, um vê o rostinho do outro. E quando a gente se vê, e vê que o irmão que está passando uma prova enorme está vencendo, a gente se sente fortalecido. Por exemplo, eu teria hoje muitos motivos para desanimar. Mas quando eu vejo a Benezinha lá no fundo, sabendo que ela está passando, eu me sinto encorajado. Porque ela está com o esposo dela mais de 3 semanas internado, quase foi ver Jesus, mas Deus teve misericórdia. Você pode glorificar o nome de Jesus? E a Benezinha está aqui adorando a Deus. Então, quando eu vejo que pessoas que estão peregrinando comigo estão vencendo o seu desânimo e as suas frustrações, eu me sinto encorajado. Então, o congregar tem esse propósito. Por isso que, biblicamente, irmãos, não existe culto online, viu? Isso é muito importante. Culto online não existe, segundo a Bíblia. O que existe é uma transmissão eletrônica da palavra de Deus. O culto envolve 3 aspectos. O primeiro, a pregação da palavra de Deus, que o culto online pode fazer. O segundo, a experiência de adoração e de contribuição, que o culto online pode fazer. Mas o terceiro, o culto online não pode, que é a comunhão dos santos. Estar junto uns dos outros é uma parte fundamental do culto. Por quê? Adoramos a Cristo Jesus numa só fé e como um só corpo reunido. Então é muito bom que a tecnologia faz a palavra chegar na sua casa, mas nada supera essa experiência aqui. É no quartel-general que o general dá as ordens e libera a palavra dele para a nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então, ficar desanimado, tudo bem. Permanecer desanimado, não? Aí você entra no segundo aspecto que eu tenho que tratar. A segunda coisa é que eu e você precisamos tratar o desânimo e chamá-lo pelo nome. Responda para mim, o desanimado tem fé em Deus? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. Não tem. Naquele momento em particular do desânimo, a fé dele foi embora. E o que a Escritura fala em Hebreus 11:6? Abra sua Bíblia, por gentileza. Todos acharam Hebreus 11:6? Veja se está escrito assim: ora, sem fé a gente agrada bastante a Deus. É isso que está escrito? O que está escrito? Então, se sem fé eu não agrado a Deus, o desânimo me faz desagradar a Deus. E ao desagradá-lo, eu peco. Então, o desânimo pontual, aquele abatimento do sinistro, natureza humana faz parte. Agora, depois de um dia, de 2 conselhos, de 3 lidas da palavra, você continuar, você está no estado pecaminoso e você precisa revertê-lo, ouvindo a palavra de Deus e sendo encorajado por outros cristãos. Amém, meus irmãos? Então, estar pontualmente desanimado, beleza. Viver desanimado, de jeito nenhum. Deus nos chamou para sermos fervorosos no nosso espírito. O preço que foi pago para a sua salvação deve fazer você estar fervoroso. Louvado seja o nome de Jesus. Se você crê nisso, pode adorar o nome do Senhor. Um dos textos que eu acho mais maravilhosos no sentido de nos falar sobre desânimo é a experiência dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Começa em Lucas 24, versículo de número 13. Logo após o Senhor Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, todos os discípulos ficaram numa situação de profundo pesar, de profunda tristeza. Por quê? Criaram uma expectativa a respeito de Jesus errada. Todo israelita esperava que o Messias se manifestasse como um libertador político que tiraria Israel do jugo do Império Romano. Mas na verdade o plano de Deus sempre foi outro. Messias viria para nos livrar de um jugo muito pior do que a escravidão do pecado.
Através da sua morte e da sua ressurreição, Ele perdoaria os nossos pecados, nos justificaria e nos daria uma herança, não nesse mundo aqui, mas no mundo vindouro, embora prometesse cuidar de nós em vida. Mas os israelitas esperavam que Jesus Cristo fosse um libertador político, um camarada que libertá-los do jugo. O que eles queriam era parar de pagar imposto, poder expressar sua fé livremente. Mas os planos de Deus são tão diferentes dos nossos, meus irmãos. E a finalidade da vinda de Jesus não era essa. E quando Jesus Cristo é levado à cruz, e Ele é pregado ali, e Ele sangra em favor daqueles pelos quais Ele morreu, todos os discípulos ficam num estado profundo de abatimento e desânimo. Quando Jesus morre na cruz, na mentalidade deles, morre também a esperança. Todos eles voltam a viver as suas velhas vidas. Pedro volta a pescar. E esses dois aqui, Cleopas e um outro, que a gente vai saber o nome na eternidade, porque a Bíblia não revela, nós não sabemos que papel que eles desempenharam. Não eram dos 12, certamente. Eles eram do grupo dos 70 discípulos, mas eles ficam abatidos também. E eles seguem para fora de Jerusalém e se dirigem a Emaús, irmãos, que ficava aproximadamente 12 quilômetros de distância. E nessa caminhada, eles estão andando e eles começam a lamuriar um com o outro, reclamar que a esperança deles havia falhado, a esperança deles havia morrido. Esse texto ele é emblemático, irmãos, porque ele nos fala muito sobre o coração do desanimado. A primeira coisa que eu percebo nesse texto é o quanto o desânimo é contagioso, não é? Você quer ver, irmãos, a sua vida ir para trás, é quando você é amigo de desanimado. Porque você chega diante dele cheio de sonhos, cheio de projetos, mas você quer agradar a Deus, você quer frutificar, e ele fala assim: não vai dar certo. Que? A gente sempre fez isso, que nunca deu certo, não é? Nunca. Mas você acha que você vai vender estudo de feijoada? Você acha que o bazar vai dar estudo de recurso? Você acha que a igreja vai encher tão... Não. Desce um pouquinho. Né? O desânimo ele é contagioso. Você escuta essas coisas, bate em você uma bad de realidade, você fala: eu estou sonhando alto demais. E aquilo que Deus tinha plantado no seu coração, você abandona. Quem já passou por isso alguma vez? E o desânimo é como uma doença, irmãos, infecciosa, porque o desanimado precisa desanimar alguém. Eram 2 discípulos. O primeiro desanimou, já foi levar o veneninho dele para o outro. E aí eram 2 desanimados agora. Irmãos, se eles achassem a terceira pessoa, desanimava a terceira. Se achasse a quarta, desanimava a quarta. Porque o desânimo ele vai se espalhando, irmãos, muito pior que o coronavírus. Pega, irmãos, às vezes uma postagem no Facebook mal feita desanima alguém. E essa coisa vai se espalhando que nem fogo. Observa as pessoas da igreja que estão desanimadas. Com quem elas andam? Com outros desanimados. Ou elas estão sozinhas, não querem se envolver, não querem fazer parte, não querem chorar junto, não querem se alegrar junto, elas vão se isolando. Ou elas procuram o grupo dos desanimados para quê? Para compartilhar a doença e sustentar que aquela posição pecaminosa é legítima. Agora olha quem está frutificando, com quem que essa pessoa anda, com gente que está cheia do Espírito Santo, que está pingando óleo, que está alegre. Irmão, se alguém chegar com você diante de qualquer situação, por mais difícil que seja, você chora com os que choram sim. Olha, eu tenho compreensão que é difícil, eu não tenho respostas para te dar nesse momento, mas eu sei de uma coisa: Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Não permita que você seja um propagador de descrença, porque isso afeta a sua vida como um todo. E se você está mal na igreja, você está mal em casa, você está mal no trabalho, você está mal na escola. Para nós não existem vidas distintas. A vida do cristão, porque ele nasceu de novo em Cristo, é uma só. Então eu tenho que ser cristão aqui em casa, no trabalho, na igreja, passeando, tomando banho. Aonde eu estiver, eu sou cristão. Então não vou levar descrença, eu fui chamado para semear o evangelho da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Então desanimado, irmãos, ele vai passando, contagiando outras pessoas, não é? O texto deixa claro que eles estavam tristes. A segunda coisa que eu percebo no texto, na história, é a forma tão carinhosa como Jesus trata
o desanimado. Irmãos, eu sou bruto com desanimado. Quem sabe disso aqui? Dá uma glória a Deus bem alto aí. Tem gente aqui que já foi líder em equipe minha de trabalho em igreja, né? E sabe, chegou desanimado, irmãos. Irmão, eu vou para cima. Eu vou para cima. Se tem uma coisa que me anima a trabalhar é desânimo. Quando alguém fala para mim que não vai dar certo, irmãos, eu viro madrugada para dar. Eu sou assim, é meu jeito, meu estilo. Mas Jesus Cristo, graças a Deus, não é que nem eu. Ele tem um tratamento carinhoso com o desanimado. Aqueles discípulos estavam andando, deixando Jerusalém, indo para Emaús, sabe lá Deus por quê? Mas Jesus tinha um plano com aqueles dois. E o próprio Jesus foi ao passo até chegar a eles. Eu queria muito que Jesus tivesse procurado alguém cheio de espírito, mas o Senhor Jesus foi direto no desanimado. Porque Jesus tem um cuidado com o que se passa no seu coração. O que se passa no seu coração é importante para Jesus. Louvado seja Deus. Jesus se importa com as suas dores. Jesus se importa com os seus dilemas. Jesus se importa com aquilo que está machucando a sua alma. Ele não deixa você sozinho. E Jesus foi lá, irmãos, caminhando pertinho, até que ele chegou diante deles e falou: que conversa é essa que vocês estão tendo aí? Conta para mim, vocês parecem abatidos, parecem tristes, o que está acontecendo? Conta para mim. Irmãos, Jesus escuta até o que a gente conversa. Não é legal isso? Como é que andam as suas conversas fora da igreja? Como é que anda o seu WhatsApp fora da igreja? Jesus vai acompanhando tudo que a gente faz. Por quê? Ele quer o nosso bem. Louvado seja Deus. Ele é o bom pastor que cuida da gente. Ele tem cuidado de você, meu irmão, minha irmã. E Jesus inquire: mas o que vocês estão dizendo aí? Por que vocês estão tristes? Conta para mim o que está acontecendo. Apesar do desânimo estar evidente nele, Jesus não os abandona. Jesus não abandona desanimado algum. E essa é a boa notícia da manhã. Talvez você não consegue ler a Bíblia como você deveria, não consegue orar, não consegue ter firmeza. Talvez a sua vida seja mais marcada pelo pouco ânimo do que pelo fervor do Espírito. Não importa aonde você está caminhando, Jesus está do seu lado te acompanhando. Quando Ele se aliança conosco pela salvação e nos lava dos nossos pecados, nós passamos a ser propriedade dEle. E agora Ele promete cuidar de nós todos os dias, até a consumação dos séculos. Está desanimado hoje? Tem um Salvador do seu lado, querendo tocar no seu coração. Você está abatido hoje, o sonho se frustrou, não deu certo, você não entendeu a vontade de Deus, não importa. Jesus está com você. E Ele quer segurar na sua mão e te levantar nessa manhã. Você crê nisso? Pode adorar o nome de Jesus Cristo. A terceira coisa interessantíssima que esse texto me ensina é que desanimado sempre tem desculpa. Escreve isso, irmão. Desanimado sempre tem desculpa. Quando Jesus pergunta para eles: o que está acontecendo? Eu esperava aqui, Leandro, um exercício de autenticidade. E eles falassem assim: olha, o negócio é o seguinte, Jesus mentiu para a gente. Jesus, ele foi cachorro com a gente, ou a gente não entendeu nada. Mas eles falam: vocês não estão sabendo o que aconteceu? Você é o único viajante aqui que não sabe o que aconteceu. Os nossos governantes crucificaram a Jesus. Levaram ele na cruz. Sabe quem era esse moço que eu estou falando para você, viajante que eu não conheço? Ele era um varão profeta. Ele era poderoso em palavras, ele era poderoso em obras, e eu acreditava que ele era aquele que ia libertar Israel. Mas agora ele morreu. Não aconteceu o que eu esperava. E pior, você não sabe, moço, tem gente que falou que viu ele vivo, mas a gente não viu. E eu estou triste com isso. O desanimado sempre tem uma desculpa. Foi o irmão, foi o que o pastor disse, foi o que a Anitta fez, foi o que a Hélida fez, foi o que o Lucas fez, foi a igreja. Mas o irmão falou e não cumpriu. E eu estou agora desanimado.
discípulos realmente não sabem lidar com os caminhos de Deus. Se a gente entende que Deus está no controle, e eu creio nisso, eu sou reformado, eu creio num Deus soberano. Meu Deus não erra, meu Deus não faz tentativa, o meu Deus decreta e faz. Essa é a posição reformada, ela não é triunfalista, ela é humana, porque ela reconhece que a vontade de Deus vai ser feita, mesmo que atropele a minha. Se eu entendo isso, aquilo que deu errado não era para mim, aquela porta que se fechou não era para mim, aquele sonho que não deu certo não era para mim. Quem me salvou sabe o que está fazendo com a minha vida, e eu descanso na presença graciosa dele. Então eu não vou deixar o desânimo. Estou triste? Estou, mas vou me entregar de jeito nenhum, porque eu sei em quem eu tenho crido. O meu libertador se levantará na terra. Louvado seja Deus. O Senhor está falando com desanimados aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Enterra desculpa, irmã. Mas pastor, eu estou esperando tantos anos. Enterra essa desculpa. Vira essa página, isso não é para você. Deus tem caminhos melhores para a sua vida. Não tenta ressuscitar o que Deus permitiu que morresse. Não tenta se levantar onde Deus não te colocou. Louvado seja Deus. E entenda que a sua vida está sendo regida por Deus, Ele que dirige você, através da Escritura que Ele nos revelou. A quarta coisa que eu observo nesses desanimados, e aqui talvez vai doer um pouquinho todos nós, é que a frustração deles estava num ponto muito específico. Alguém viu Jesus ressuscitado e eles não. Porque quando eles terminam de falar o que estava acontecendo, eles falam: olha, tem umas mulheres aí que disseram que viram, e teve até uns discípulos que foram no túmulo e não estava mais lá o corpo. Mas a gente não acredita que isso aconteceu. Em outras palavras, a gente está muito bravo, viajante, divino companheiro, porque teve gente que viu e eu não vi. E a gente desanima muitas vezes porque nós temos uma concepção de que alguns irmãos são abençoados e outros não. Ah, mas o Daniel trocou de carro. Ah, mas a irmã ele veio um vestido novo. Ah, mas o Juninho cortou o cabelo. Eu não posso falar que você cortou o cabelo, né? Porque quase não tem cabelo aí para falar, né? Não é? Não, mas aquele irmão, Deus abriu uma porta de emprego para ele. Tá, mas e aí? Você pensa que o Evangelho é isso? O Evangelho não se trata do que Deus faz para mim aqui. O Evangelho se trata do perdão que foi conquistado na cruz por mim. Você quer ser promovido? Trabalha. Você quer ter salário bom? Estuda. Você quer ser alguém na vida? Se esforça. Dessa palavra aqui só se diz respeito à salvação da minha alma, perdão dos meus pecados. O resto, faça acontecer. Não, eu estou orando para acontecer algo na minha vida. Vai orando bastante. Você vai falar em línguas, vai ser cheio de espírito e vai continuar vivendo uma vida ruim. Porque você não entendeu o plano de Deus. O plano de Deus é perdão, salvação, ressurreição dos mortos, a volta de Jesus. Uma posição minha justo diante de Deus pela fé em Cristo. O resto, se vier, é lucro. E na maior parte das vezes vai ser pelo meu esforço de viver os valores dessa palavra, de ser honesto, de ser trabalhador, de fazer minha parte e de saber semear no reino de Deus. Porque quando eu invisto no reino com a minha vida, Deus por graça me devolve para poder investir mais. Então a gente tem se frustrado com essas coisas, mas a vara de Deus ela é muito correta, não é? Então, se você for olhar para a grama do vizinho para saber se ele está melhor ou pior que você, enxergue outras coisas. Enxerga a hora que ele acorda de manhã para estudar, para se preparar, e a hora que ele vai dormir depois de um dia delicado, profundo de trabalho. Veja o tanto que ele teve que engolir sapo, aguentando clientes chatos. Veja todas essas coisas. E aí depois você vai falar com Deus que Deus não está sendo bondoso com você, que está acordando 10h30 da manhã, que ao invés de fazer um curso fica maratonando série no Netflix, que fica brigando de política na Facebook. Perca seu tempo com essas coisas, abrace essas causas lindas e você vai terminar no buraco, como todos que fazem isso. Agora, acorda mais cedo, faz uma faculdade, faz um curso e capacita, ora, mergulha nessa palavra aqui, assuma os valores dela, e eu quero ver se alguma porta não vai ficar aberta diante de você, porque a minha vida transformada faz a diferença.
A gente tem atribuído a Deus funções que Ele não prometeu na Escritura. Ele perdoou os seus pecados, querido. Você seria condenado no inferno, mas Ele enviou o seu único filho para sangrar por você na cruz. Ele te justificou. Ele declarou que você é sem culpa pela fé em Jesus. O mais interessante, eu acho tudo isso muito lindo, mas há um aspecto da salvação que para mim é o mais interessante. A Bíblia fala que Ele me recebe como filho dele. Filho adotivo. É interessante, irmãos, porque nisso eu vejo a doutrina da eleição. O filho natural eu tenho, é meu, mas o filho adotivo eu escolho. E eu escolho aquele que eu quero. E Deus escolheu a mim e a você. No orfanato dessa terra, pessoas andando aí sem ovelhas, como ovelhas sem pastor, Ele viu a mim e viu a você. E Ele falou: eu quero você no meu reino. Mas o que eu fiz para merecer isso? Nada. Te escolhi porque eu quis te escolher e aceito o que eu estou te dando de graça através de Jesus Cristo. E agora, se eu resolver ter mais um, a Herda falou que não recebe mais um em casa, né? Mas se dá um piriri em mim, vou lá, adoto. Aquele que eu adoto, Márcio, vai ter os mesmos direitos que a Alicia, os mesmos direitos que o Raul. Vai dividir tudo igualzinho. Por quê? Porque eu adotei. Você foi adotado por Deus através de Jesus Cristo. Você passou a ter tudo que é de Deus, passa a ser seu. Por isso a Bíblia fala: você agora é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aquilo que é de Deus te pertence. Glorifique o nome de Jesus. Por isso nós que fomos salvos dos nossos pecados, nós vamos herdar com Cristo pelos séculos dos séculos e reinar com Ele. Então, eu tenho motivo para reclamar que a minha irmã viu Jesus ressuscitado e eu não? Que o meu irmão viu o túmulo vazio ou não? Não. Se eu tenho que reclamar de algo, que eu reclame dos meus pecados, da minha pequena devoção, da minha pequena fé, e me humilhe na presença de Cristo para que Ele me levante mais uma vez. Amém? Quantos querem ser levantados aqui? Glorifiquem o nome de Jesus Cristo. Ele quer levantar você nessa manhã. Ele quer te colocar de pé. Eu vejo nas atitudes de Jesus o único caminho bíblico para vencer o desânimo e buscar, de certa forma, uma espécie de imunidade contra períodos profundos de desânimo e apatia espiritual. A primeira coisa que eu vejo Jesus fazendo é colocá-los no caminho certo para nós termos uma fonte suficiente de fé para o nosso coração. Abra sua Bíblia em Lucas 24 e o versículo 25. Essa talvez seja a parte mais reformada da mensagem, mas é importante que eu faça. Lucas capítulo 24, versículo 25. Todos os nossos irmãos encontraram? A Escritura diz assim: Jesus respondeu para eles. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. A primeira coisa que aqueles discípulos deviam fazer nas palavras de Cristo era crer no que a Escritura estava dizendo. Você quer sobreviver às ondas de desânimo? Você quer sobreviver a essa maré de pessimismo que tomou conta do mundo onde nós vivemos? Nós temos aonde recorrer. A palavra revelada que foi deixada para nós, a Bíblia. É dessa palavra aqui que emana vida eterna para o nosso coração. Leia a Bíblia mais, mergulhe na Escritura. Mas não faz essa coisa, irmãos, de baixo pentecostalismo. Deixa eu ver o que Deus tem que falar comigo hoje. Olha o que caiu para mim. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Pronto, vamos morrer. Tem gente que faz do evangelho adivinhação, irmãos. Faz isso não. Faz isso não, em nome de Jesus. Pior quando a gente abre e cai bem no meio, Novo Testamento. O que Deus quis dizer? Faz isso não. Lê essa escritura aqui. Cria um propósito com Deus, deixa ela na cabeceira. Quando você abrir os olhos, a primeira voz que eu vou ouvir vai ser a voz da Bíblia Sagrada. Eu vou abrir essa palavra, eu vou ler um capítulo inteirinho.
porque eu quero ouvir. De vez em quando, irmãos, as pessoas que falam em nome de Deus estão fora de sintonia e falam da carne pura, irmão, só Jesus na causa. Mas essa palavra aqui não falha. Isso aqui é Deus falando ao nosso coração, nos revelando que os planos dele a nosso respeito são bons através de Cristo Jesus. Então, se eu me alimento com a palavra, eu não vou me alimentar com outras coisas que vão me colocar para baixo. Amém, meus irmãos? Eu não ligo em jornal, não fico vendo notícia de UOL, de terra. Não, eu vou ler aqui, ó. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Tudo que está acontecendo já está bem escrito aqui, eu já sei já. Então não importa o que está acontecendo, importa o que Deus espera que eu seja nesse momento, para que esse mundo tenha o seu sofrimento minimizado. Amém? Então desconecta um pouco. A gente tem abraçado algumas causas, irmãos, que não vão levar a gente para canto nenhum. E vão impedir a gente de viver um cristianismo autêntico. Desconecta um pouco desse mundo pessimista, dessas vozes que tentam perverter a nossa consciência cristã. E leia a Bíblia Sagrada. É daqui que flui a voz do Espírito para o seu coração. Amém? Vocês estão lendo o Novo Testamento, irmãos? Amém? Segunda coisa que Jesus fez foi mostrar para eles o jeito que eles tinham que ler a Bíblia. Você sabe por que nós erramos quando a gente lê a Bíblia? Porque a gente lê a Bíblia para saber o que Deus tem para falar com a gente. Então deixa eu ler aqui o que Deus tem para mim. Aí você lê, não entendi nada. Mas a forma que Jesus ensina a gente a ler a Bíblia é diferente. Abra agora no versículo de número 27. Olha o que Jesus diz. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A Bíblia não é a meu respeito, a Bíblia é a respeito de Cristo. Esse universo não é a meu respeito, é a respeito de Cristo. Esse culto não é a meu respeito, é a respeito de Cristo Jesus. Então, quando eu leio a palavra, eu não tenho que saber o que, deixa eu ver o que Deus tem para falar para mim, não. Deixa eu ver o que a Bíblia diz a respeito do meu Salvador para o meu coração. Então, eu vou ler o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Então, eu não vou ler lá pensando, nossa, Deus cuida de mim. Não, eu vou pensar, o meu Salvador vai me fazer andar por vales verdejantes e vai me dar força em cada momento. Eu vou ler a Bíblia querendo encontrar Jesus nela. Eu preciso personificar na minha mente essa figura de Cristo em cada texto da Bíblia. Irmãos, é impressionante. Qualquer texto que você lê da Escritura vai apontar para Jesus. E conforme ele vai se revelando dessa forma, a sua confiança nele vai crescer cada vez mais. E isso vai definir a qualidade do seu discipulado. Porque se você entrar aqui por causa de Jesus, você não vai sair daqui por causa de homens. Vocês entenderam? Entrou aqui por causa de Jesus? Não é homem que vai tirar você daqui. Você sabe em quem você tem sustentado a sua vida. Amém? E você precisa fazer isso porque a fé do cristão está extremamente atrelada à Escritura. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 17. Nós precisamos voltar a ler a Bíblia querendo encontrar o Evangelho da Graça em cada texto que ela contém. Romanos capítulo 10, versículo 17, fala que a nossa fé brota dessa busca sincera pela palavra de Deus. Todos os irmãos acharam? A Escritura diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Quem quer um coração transbordando de fé aqui, glorifica a Deus. Então, volta para a Escritura. Não adianta assistir simpósio, não adianta ir na conferência, você vai dar medos de pulo no dia. No dia seguinte você está falando mal dos outros, você está sendo rancoroso, bravo, do mesmo jeito. Irmão, vocês têm experiência, quantos congressos que vocês pularam no domingo e mentiram para o chefe na segunda de manhã que já era no trabalho, falando que o ônibus atrasou, foi você que dormiu até tarde? Essas coisas não mudam o coração, irmãos. O que muda o nosso coração é arroz e feijão do crente, é Bíblia e oração. Se você não mergulhar nessa disciplina, você vai ser um crente raso pro resto da sua vida. Você vai chegar no céu pela graça de Deus e vai perguntar o que você fez para mim. Nada, eu fui na igreja.
Tá, mãe, foi para isso que eu morri para você na igreja? Quantos que você ajudou? Quantos que você encorajou? Quanto que você contribuiu para minimizar o sofrimento do mundo? Quantas pessoas chegaram aqui porque você se esforçou em falar? Deus está falando com você, desanimado. Sai do raso nessa manhã. O tempo vai passar de qualquer jeito. 10 anos vão passar você correndo e você se arrastando. Mas é melhor correr. É melhor lutar nesse momento aqui, porque a nossa causa vale a pena. Aleluia. A nossa causa é a única causa verdadeira que existe. Cristo é mais verdadeiro que tudo que existe. Vença o desânimo nessa manhã em nome de Jesus Cristo. Terceira coisa maravilhosa que eu vejo aqui, a forma como Jesus trabalha com o desanimado, é o modo como o coração daqueles homens mudaram quando alguém animado chegou até eles. Lembra que eu falei que o desânimo contagia? Irmãos, a fé contagia muito mais. Porque aquele Jesus que eles não tinham conhecido ainda, começou a falar com eles tudo. E conforme Jesus foi falando, o coração deles foi ficando aquecido, porque quando Jesus fala, o nosso coração aquece. Aleluia! E foram andando e eles não viram o tempo passar e chegaram no pouso onde eles passariam a noite, e eles queriam continuar ouvindo aquelas palavras animadoras, e eles falaram assim: olha, moço, está tarde, fica com a gente mais um pouquinho, passa a noite aqui com a gente. Não era, irmãos, não era de forma nenhuma, não é um princípio aí de hospitalidade. Eles queriam ouvir mais, porque aquelas palavras tirou do coração deles a tristeza, e Jesus entrou com eles ali. Aleluia. Eu sempre falo para nós líderes, Deus quer nos ver animados aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Líder, se anime em nome de Jesus Cristo. Se levante em nome de Jesus Cristo. Busque mais a face de Cristo. Não trate a nossa maneira de ser igreja como uma forma assim de conduzir uma vida de uma forma muito descompromissada. Não. Nós tiramos o peso, o fardo que nós carregávamos da tradição, porque ele estava matando a gente. Mas isso não quer dizer que aquelas disciplinas essenciais de uma vida cristã profunda devam deixar de existir na nossa vida. Busquem a Deus, se encham do Espírito Santo. Entrem no quarto para orar, falem em línguas estranhas na oração, busquem a Deus com intensidade. Não orem até Deus ouvir vocês, mas orem até vocês ouvirem aquela doce voz que nos encoraja e nos coloca de pé. Estudem a Escritura, coloquem lenha na fornalha do coração, porque Deus quer nos ver cheios do Espírito Santo para ministrarmos em uma sociedade de descrença, secularizada, sem fé. Sejam reconhecidos como cristãos. Irmãos, aonde eu chego pela infinita bondade do meu Deus, o primeiro dia que eu chego ali, Sérgio, segundo dia, Serginho, terceiro dia, pastor. Eles descobrem, e aí eu sou pastor. Meus clientes todos, onde eu chego, ô pastor, ora por mim, ô pastor, faz aquilo. E não pense vocês que eu vou trabalhar terno e gravata, não, irmãos. Publicitário, calça, jeans, camiseta do Superman, não é? Pulseira na mão, publicitário, irmãos, assim, ó. Mas eles sabem quem está aqui, ó. Eles sabem que isso aqui é uma carcaça, mas é um tesouro aqui dentro chamado Jesus Cristo de Nazaré. E eles pedem oração, irmãos, até aqueles que são incrédulos à beça por posições ideológicas, políticas, quando a coisa aperta, não é? Eles não vão no molusco, eles vão no pastor pedir oração. Impressionante. Impressionante. As pessoas têm pedido oração para você? Sabem que você é cristão? Sabem que você teme a Deus? Evitam algumas brincadeiras porque respeitam os seus valores? Ou viram uma baderninha, né? Falam tudo, brincam tudo, porque com você tudo pode. Nós precisamos ser diferentes no mundo de iguais. Louvado seja Deus. E para isso acontecer, a gente tem que contagiar corações desanimados desse mundo. Quantos querem se encher mais aqui? Glorifique o nome de Jesus Cristo. Se encha mais. A Bíblia fala que eles convenceram Jesus a ficar.
Mas até esse momento, irmãos, eles não reconheceram Jesus. Eu vou perguntar no céu o que aconteceu. Você imagina? Eles tiveram uma escola de discípulos com Jesus, por 10 quilômetros andando, Daniel, e ouvindo Jesus, e feliz da vida ouvindo Jesus, mas não reconheceram. Eu quero perguntar para a Cris naquele dia: o senhor tampou a visão deles para eles não verem? Eles estavam tão frustrados que eles não entenderam. O senhor estava com uma capa na cabeça, por que eles não reconheceram? Mas chegou um momento ali da noite, já estavam na casa onde iam dormir, e era comum que os israelitas fizessem uma refeição de pães antes de dormir. E é nesse momento maravilhoso, na intimidade de uma mesa de comunhão, por isso que nós comemos juntos, porque quando a gente come juntos, Jesus aparece entre nós, louvado seja Deus. Naquele momento, Jesus Cristo toma a frente. Quase sempre quando uma situação dessa acontece, é o dono da casa que faz a ação de graças. Então o dono da casa que abençoa a comida, e Jesus, ele era hóspede, não era o dono da casa, daquela casa ali. Mas quando senta à mesa, o Senhor Jesus assume o papel de ser, não é? O dono da casa, o proprietário, e ele pega o pão, e a Bíblia fala que ele dá graça. O ato de dar graça ao judeu era levantar o pão e partir. E nesse momento, quando Jesus faz isso, certamente, irmãos, aqueles discípulos viram que aquelas mãos estavam furadas. Aleluia. E quando eles viram as mãos furadas daquele homem, a consciência deles foi ativada. É Jesus que está com a gente. 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 E imediatamente o mestre desapareceu. Ressuscitado, não sujeito mais às leis físicas que regem nosso mundo, Jesus desapareceu diante deles. Aleluia. Quando eles viram as marcas da paixão de Jesus Cristo, o coração deles então foi alegre, e eles perceberam que o tempo todo o Cristo sofredor estava com eles, mas não mais em agonia, agora ressuscitado para a glória de Deus. Eu quero te convidar, você desanimado, a se lembrar do preço que foi pago pela sua salvação. Que você possa nessa manhã olhar para as marcas de Jesus que Ele sofreu por você. Louvado seja Deus. Irmãos, o nosso trabalho é pequeno diante do trabalho de Cristo na cruz do Calvário por nós. O que nós sofremos aqui é pouco. Por isso o apóstolo Paulo fala: olha, isso que vocês passam aqui é uma leve, uma momentânea tribulação, que não pode se comparar com o peso de glória que há de se revelar na vida de cada um de vocês. Mas pastor, eu estou sofrendo muito, mas não como Jesus sofreu na cruz do Calvário por você. Mas pastor, está muito difícil, mas Deus não está te dando em momento algum injustiça. Não, Deus é santo e justo. Ou Ele nos dá justiça, ou Ele nos dá misericórdia. Deus nunca é injusto com a gente. Olhe para as marcas da paixão de Cristo nessa manhã. Ele sofreu por você, por mim. Eu sou indigno, pecador, eu não mereço nenhuma gota do sangue que Ele verteu, mas Ele fez isso por amor a mim. Não para me mostrar que eu sou uma raridade, um xodózinho de Jeová, não. Ele morreu na cruz para mostrar a malignidade do pecado e o quanto eu sou depravado, e para me lembrar que se eu cheguei aqui é pela graça dele suficiente que se revelou na cruz. Como que eu vou ficar indiferente, desanimado, sabendo que o Filho de Deus entregou sua vida na cruz por mim? Como que eu vou deixar a minha vida ficar de qualquer maneira? Uma vez que Deus não poupou o seu Filho para me dar a vida eterna. Louvado seja Deus. Lucas 24, do versículo 30 ao versículo 31, para terminar. Só para lembrar o texto. E aconteceu que quando estavam à mesa, Ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas Ele desapareceu da presença deles.
Vai chegar momentos, desanimado, que você vai ter experiências assim. Jesus vai aparecer rapidamente para você, depois ele vai sumir. Um abraço apertado, uma pregação certeira, um milagre inesperado. Vai ser aquele momento em que Jesus vai mostrar para você: eu estou aqui. Eu não deixei você, eu estou do seu lado. Para logo mais ele sumir de novo, porque nós andamos por fé, não por vista. Louvado seja Deus. E até que ele volte glorioso nos céus para nos buscar, nós vamos lutar dia após dia para conservarmos acesa no coração a chama do Evangelho. E certamente, na graça dele, eu e você vamos conseguir sobreviver. Eu quero sobreviver ao desânimo. Quem mais quer? Levante suas mãos e glorifique o nome de Jesus. Fique de pé, nós vamos orar a Deus.